Acabou. Nono ponto. Quanto à hermenêutica do leitor. Pastor Silvio, há uma nítida evolução hermenêutica. Então, a gente parte da Reforma Protestante. A Reforma Protestante acreditava que nós, como pregadores, como crentes, como intérpretes, deveríamos ir ao texto e buscar a intenção do autor do texto. Sim. Hoje, a hermenêutica é a hermenêutica inversa. É a hermenêutica do leitor. É o leitor que diz o leitor que diz, impõe o que o texto quer dizer. Então, olha o nosso nono ponto. A forma de interpretação corriqueira no ambiente atual, evangélico, tá? Infelizmente. Despreza completamente a intenção do autor num texto. Tem um Seja ele bíblico ou não. Aí é uma... Tem um livro que eu quero indicar para vocês aí, que é do Kevin Van Hooser. Ótimo. Há uma intenção, né? Ótimo. Nesse texto, ele vai bater contra o Jacques Derrida. Uhum. O leitor ouvinte tem tido força total sobre o texto. Então, hoje, a hermenêutica do leitor, o cara tem força sobre o texto. Pastores, só ponderar um ponto. Isso cabe a você quando você coloca as suas opiniões acima daquilo que o texto bíblico está falando. Então, isso aqui é para nós. Para nós. O leitor ouvinte tem tido força total sobre o texto, interpretando conforme os seus interesses políticos e sociais. Sim. Tá entendendo? É os interesses pessoais que valem. É os interesses de uma denominação. Não são os interesses do que o Paulo está dizendo a Timóteo. São os interesses do que o cara pensa. E teologia da libertação, teologia latino-americana e teologia da missão integral fizeram isso. É tanto que Ariovaldo Ramos virou o quê? Sem comentários. Um grande ícone da teologia hoje é uma aberração. Cadê Ariovaldo Ramos? Um dos ícones da TMI. Ele estava lá em Curitiba. Sim. Né? Levantando bandeira. Levantando bandeira total a favor do Lula. Repetindo, nós não estamos aqui levantando bandeira bolsonarista. De A ou B. Mas é preocupante quando um pastor faz isso de um lado ou do outro. Há uma demonização, né? Por exemplo, se eu sou bolsonarista, então Lula, para mim, o petismo é o demônio. Se eu sou Lula e petismo, o bolsonarismo é um demônio. Há uma guerra de luz e trevas, sim, né? Agora, o mais interessante é que Augusto Nicodemos, o Jonas Madureira, uma vez levantaram essa lebre no programa lá do Mackenzie, afirmando com todas as letras que o Teologia da Missão Integral tinha bases marxistas culturais. A galera ficou revoltada, coisa e tal. Isso é fundamentalismo teológico. Essa turma dos reformados e tal. O que aconteceu com o Ariovaldo Ramos? O que aconteceu com o Ed René Kivitz? O que o Ed René Kivitz está defendendo hoje? A abolição da santidade e a libertação ele está defendendo o quê? Pecado. O que ele está defendendo? Casamento homossexual. Casamento homossexual. E de onde é que o Ed René Kivitz é? Teologia da Missão Integral. A gente avisou, a galera não quis ouvir. Pague o preço agora por isso aí. Sim. Pague o preço. Eu tô fora. Nono ponto. O exposição bíblica, né? O leitor ou ouvinte tem tido força total sobre o texto, interpretando conforme os seus interesses políticos e sociais. O exposição bíblica defende o modo reformado de interpretação, sim, não tenho medo. Ninguém aqui é neutro, irmão. Nós somos reformados, sim. Sim. É a busca pela intenção autoral do texto. O que é que Jesus quis dizer naquele texto ali? Não é o que eu estou pensando, não é o que eu quero impor. Não é o que eu acho, não é a minha luta social que vai impor sobre o texto o que o texto tem que dizer para mim. Eu quero saber o que Paulo está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer, qual é a aplicação disso de acordo com a intenção do texto, não é de acordo com a minha luta emotiva, né? Eu não tive pai, entendeu como é que é? Eu não fui criado por pai e mãe junto, então esse texto tem que ensinar alguma luta pessoal para mim. Problema irmão. É o discurso do vitimismo, ele entra dentro do texto.
E a hermenêutica do leitor, ela manda até em aspectos da religião e da eclesiologia. Justamente. Em geral. Então, nós devemos ter um cuidado, porque a igreja ela não pode levantar a bandeira de A e B. Vamos lá. É a bandeira do evangelho, sempre. Sempre, pastores. Assim, sempre devemos nos esforçar para não impor ao texto, olha lá, não impor ao texto uma demanda emotiva da nossa existência, o existencialismo heideggeriano que influenciou Schleiermacher, que influenciou tantos outros, né? Bultmann. Sempre devemos nos esforçar para não impor ao texto uma demanda emotiva da nossa existência. E nem deixar que essa cultura venha sobre nós. A palavra de Deus é autoritativa para a fé e prática da nossa vida. A minha luta pode ter sido muito grande, eu fui registrado pelo meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, nem por isso eu virei feminista, irmãos. Nem por isso eu deixei de defender que é necessária a figura do pai e da mãe. Eu não sou fruto de uma família tradicional, não. Eu sou fruto de uma família totalmente mosaico. Mas não é por isso que eu vou defender que a mulher é independente e vive muito bem sem homem. Para com isso. Eu sou exemplo disso. Vamos parar de mimimi. Tá entendendo? Eu vivi todas as lutas que vocês possam imaginar que poderia me levar hoje a defender, por exemplo, a autoridade da mulher sobre o homem. Você pode falar que você foi uma vítima. Eu não sou uma vítima que... Se for para entrar no mimimi, no vitimismo, eu poderia ser uma vítima aqui. Tá entendendo? Nossa liderança hoje é bíblica, presbiteral, patriarcal. Eu poderia muito defender uma causa feminista evangélica, porque eu fui fruto dessas... Uma mãe responsável. Não, eu fui fruto de uma mãe que teve responsabilidade, mas eu não tive um pai que foi Sim, então aí presente. Você vai supervalorizar agora a figura feminina por causa da incompetência da figura masculina. Justamente. Não, então, peraí. Então isso vai ditar agora a minha hermenêutica a partir de agora. Pastor Silvio, você afirmou que você viveu problemas sociais graves na sua vida, nem por isso você se tornou... do evangelho social, né? Sim, não, agora vamos, eu vou lá atrás das minorias, eu vou pregar o evangelho para todos, para o rico, para o pobre, para o bandido, para o assalariado, para o trabalhador, para o chefe, enfim, é o evangelho. Você viveu discriminação racial? Já, constantemente. Hoje você acha que você vive essa dinâmica de tudo é uma questão racial? Não, jamais. Aí eu vou levantar a bandeira só dos negros. Não, eu não tenho que pregar uma raça. Não se prega uma raça. Se prega o evangelho. Se prega o evangelho. Qual é a cura para o racismo? A mesma cura para qualquer outro tipo de pecado, o evangelho. Então vamos tratar o racismo, às vezes se fala, por que a igreja não está no evangelho que não fala tanto no racismo? Porque a gente não precisa, a gente fala contra o pecado. Mata o pecado no coração, acabou o problema. O problema é o coração que precisa ser regenerado. Não é a cor da pele, não é a financeira, é o coração. O problema é o coração, meu irmão. Trabalha o coração, acabou. Jesus falou para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Qual foi o pregador que pregou mais de 11 mil sermões destacando bastante a questão do novo nascimento? George Whitefield.